metade do século XIX foi um período no qual muitos conceitos chaves da biologia foram estabelecidos. O foco dos biólogos daquela época estava migrando do estudo dos organismos, órgãos e tecidos para seus componentes celulares. Matthias Schleiden e Theodor Schwann tinham acabado de elaborar a teoria que diz que todos os tecidos, sejam de plantas ou de animais, são constituídos pelas mesmas unidades fundamentais da organização, as células. Experimentos como os de Louis Pasteur e Rudolf Virchow demonstraram que novas células só se originam de outras células, refutando assim a ideia de geração espontânea. Paralelo a estes avanços na citologia, os conceitos básicos de hereditariedade e evolução estavam sendo trabalhados. Em 1858, o artigo científico de Charles Darwin e Alfred Wallace, com a teoria da evolução pela seleção natural, foi publicado, e um ano depois viria a ser publicado o livro de Darwin. Em 1865, Gregor Mendel descobre os princípios da hereditariedade através de seus experimentos com hibridização de plantas. Observações feitas por Edward Balbiani, Theodor Boveri, Walter Fleming, Ernest Haeckel, Walter Sutton e Edmund Wilson, entre outros, fundiram os campos emergentes da citologia e da genética. Por exemplo, Balbiani, em 1861, realizou pela primeira vez uma experiência microcirúrgica chamada merotomia, que permitiu avaliar o quanto o núcleo da célula é importante. Ele seccionou uma ameba em duas partes, uma com núcleo e outra sem ele. O pedaço nucleado vive normalmente após a separação, enquanto o anucleado morre poucos dias depois. Se pouco tempo após a merotomia o pedaço anucleado recebe o núcleo de outra ameba, ele passa novamente a alimentar-se, locomover-se e reproduzir-se. Haeckel observou que quando um espermatozoide encontra um óvulo, apenas seu núcleo celular, o qual contém os cromossomos, entra no óvulo. Sendo assim, o novo indivíduo recebe metade do material nuclear do pai e metade da mãe. Baseado em suas observações e em experimentos como o de Balbiani, em 1866, Haeckel propôs que o núcleo celular continha os fatores responsáveis pela transmissão dos traços hereditários, o que causou um aumento no interesse por esta organela. Em 1870, Fleming descreveu a morfologia e o comportamento dos cromossomos durante a meiose, mostrando como estes se dividem pela metade para formar os gametas. No final do século XIX e começo do século XX, Boveri e Sutton avançaram na teoria cromossômica da hereditariedade. Sutton foi quem correlacionou o comportamento dos cromossomos na meiose com os fatores mendelianos. Os fatores existem aos pares, os pares de alelos, e há pares de cromossomos homólogos. Logo, os fatores mendelianos, segundo Sutton, poderiam estar contidos nos cromossomos. A teoria da herança cromossômica seria corroborada por experimentos do próprio Sutton junto ao geneticista Thomas Morgan e confirmada definitivamente 2 décadas depois pelos trabalhos de Kurt Stern. Assim, desde a primeira década do século XX, tudo indicava que a base física da hereditariedade eram as estruturas nucleares que chamamos cromossomos. Enquanto a maioria destas descobertas e conceitos foram recebidos com entusiasmo pela comunidade científica, a descoberta do DNA, até então chamado de nucleína, foi pouco apreciada. Embora descobrir as bases moleculares da vida tinha se tornado um dos problemas mais fundamentais da época, ninguém vislumbrou o real significado da descoberta feita pelo médico e pesquisador suíço Friedrich Nietzsche. Foi em um renomado laboratório de bioquímica na Alemanha que Nietzsche, em 1868, começou a tentar determinar a composição química das células. Para isto, Nietzsche usou como material biológico células brancas do sangue, os leucócitos, retiradas de ataduras contendo pus. Em sua pesquisa, Nietzsche demonstrou que as proteínas e os lipídios são os grupos de moléculas orgânicas mais abundantes na célula. Mas durante seus testes,
Mitchell percebeu que uma substância precipitava quando ele adicionava ácido à solução e que voltava a se dissolver quando uma base era adicionada. Ele tinha, pela primeira vez, obtido um precipitado bruto de DNA. Analisando o citoplasma e núcleo celular separadamente, Mitchell descobriu que o precipitado vinha do núcleo. Por isto, ele nomeou a substância nucleína. Mitchell analisou a composição química da nucleína e percebeu que o precipitado isolado não era composto por proteínas, pois não era digerido por pepsina, não continha enxofre e era rico em fósforo. Em 1871, Mitchell volta à sua cidade natal, Basel, na Suíça, e continua sua pesquisa com nucleína. Desta vez, ele usou espermatozoides de salmão como material biológico e confirmou seus achados. A nucleína é uma substância diferente das proteínas e possui um alto teor de ácido fosfórico. Por causa do caráter ácido da nucleína, ela começou a ser chamada pelos químicos de ácido nucleico. Mitchell chegou a esboçar uma fórmula atômica para a nucleína. Seguindo o trabalho de Mitchell, muitos cientistas tentaram caracterizar a substância recém-denominada ácido nucleico. Um desses cientistas foi o médico alemão Albrecht Kossel. Ele descobriu que a nucleína é composta de bases nitrogenadas e um açúcar. Outro notável pesquisador que trabalhou com nucleína foi o médico Phibos Lavini. Nascido no que é hoje a Lituânia, Lavini estudou medicina e química na Rússia. No entanto, ele passou boa parte do seu tempo viajando para diversas instituições no mundo todo para aprender novas técnicas e estudar com diferentes grupos. Quando Lavini analisou as propriedades químicas da nucleína, ele descobriu que ela era abundante em 3 coisas: açúcares de 5 carbonos, chamados pentoses, fosfato, como Mitchell já havia descoberto, e bases de nitrogênio, como Kossel havia relatado. Assim, Lavini deduziu corretamente que a molécula de DNA era feita de moléculas menores ligadas entre si, e essas moléculas menores, as quais ele chamou de nucleotídeos, eram feitas de 3 partes: um açúcar de 5 carbonos, um grupo fosfato e uma de 4 possíveis bases nitrogenadas: adenina, citosina, guanina ou timina, frequentemente abreviadas por ACGT. Lavini conseguiu também distinguir 2 tipos de ácidos nucleicos que se diferenciavam por uma base. Um deles continha a base uracila, mas não a timina. Continha ribose como açúcar e podia ser encontrado tanto no núcleo celular como no citoplasma. Este ácido nucleico foi chamado de ácido ribonucleico, ARN, ou do inglês RNA. O outro continha timina ao invés de uma uracila e apresentava um açúcar com um oxigênio a menos, uma desoxirribose. Este ácido nucleico só podia ser encontrado no núcleo celular e foi chamado de ácido desoxirribonucleico, ADN, ou do inglês DNA. Lavini identificou corretamente as 3 partes de um nucleotídeo e também acertou ao determinar que os nucleotídeos ligavam-se entre si para formar o DNA. No entanto, em 1928, Lavini propôs erroneamente que cada um dos 4 nucleotídeos estava ligado ao outro em uma pequena molécula circular e que estes tetranucleotídeos eram a base do DNA. Desta forma, podemos dizer que Lavini foi o primeiro a tentar desvendar a estrutura do DNA. Infelizmente, essa estrutura proposta por Lavini era monótona demais para despertar o interesse dos químicos. Por causa disto, a maioria dos pesquisadores atribuía um papel meramente estrutural ao DNA. Desta forma, a pesquisa sobre a funcionalidade do DNA dentro da célula ficou estagnada por algum tempo. De qualquer modo, a nucleína, ou recém-denominada DNA, parecia ser menos interessante que as proteínas.
As proteínas são mais complexas, elas possuem 20 diferentes monômeros, os aminoácidos, enquanto que o DNA apresenta apenas 4 diferentes nucleotídeos. Sabendo-se que os cromossomos possuem tanto DNA como proteínas, os pesquisadores apostavam nas proteínas como sendo a natureza química da hereditariedade. A primeira evidência de que a química da hereditariedade não era feita de proteínas veio em 1928, dos experimentos do cientista britânico Frederick Griffith. Griffith estava estudando pneumonia bacteriana, uma doença bastante grave naquele tempo, uma vez que ainda não havia antibióticos. Ele trabalhava com 2 linhagens diferentes dessas bactérias. Uma linhagem que produzia cápsulas externas de polissacarídeos que protegem a bactéria do ataque do sistema imunológico do organismo infectado. Por conta disto, essa linhagem se mostrava bastante agressiva ou virulenta, sendo frequentemente fatal quando injetada em camundongos. A cápsula confere um aspecto liso a essas bactérias. Por isto, essa linhagem ficou conhecida como linhagem lisa. A outra linhagem não era capaz de produzir tal cápsula e, portanto, era mais facilmente eliminada pelas células de defesa do animal. Sendo assim, essas bactérias que tinham aspecto rugoso não eram capazes de matar os camundongos. Griffith descobriu que a linhagem rugosa, não letal, poderia ser transformada na linhagem lisa, letal. Se uma cultura de bactérias lisas fosse aquecida ao ponto de morrerem, quando injetadas no camundongo, não provocavam doença. Contudo, se essa cultura de células lisas, mortas por calor, fosse misturada com bactérias rugosas e injetadas nos camundongos, os animais adoeciam e morriam. Ao examinar os tecidos dos animais mortos, Griffith encontrava bactérias lisas vivas. Griffith concluiu que alguma substância química portadora da informação genética que confere a presença de cápsulas das bactérias lisas teria sido absorvida pelas bactérias rugosas, transformando-as em lisas. Griffith chamou essa substância de princípio transformante, e o fenômeno ficou conhecido por transformação bacteriana. Era necessário, então, identificar a substância responsável pela transformação bacteriana. Identificar a substância capaz de carregar a informação hereditária. O fato de que as bactérias lisas tinham sido submetidas ao calor para morrerem retirava o pressuposto de serem as proteínas do material genético, uma vez que o aquecimento desnatura as proteínas. Em 1944, Oswald Avery, Colin MacLeod e Maclean McCart, pesquisadores do Instituto Rockefeller em Nova York, trouxeram luz sobre a questão. Eles cultivaram grandes quantidades da linhagem bacteriana lisa e separaram os carboidratos, as proteínas, os lipídios, o DNA e o RNA destas bactérias. Então tentaram a transformação bacteriana com cada uma destas classes de substâncias. A transformação só ocorria quando o DNA da bactéria lisa era adicionado à cultura das bactérias rugosas, resolvendo assim a questão. O DNA é o princípio transformante. O DNA é a substância portadora da informação genética capaz de conferir a presença de uma cápsula de polissacarídeos às bactérias. Hoje nós sabemos que o DNA transformador é um segmento de molécula de DNA que é incorporado no DNA da célula recipiente, conferindo a esta célula as características determinadas pelas instruções genéticas contidas naquele segmento. Mais evidências de que o DNA é um material genético vieram de estudos com bacteriófagos, vírus que parasitam bactérias. O bacteriófago, ou fago, toma o controle do metabolismo bacteriano, produzindo muitos outros fagos, rompendo a bactéria e liberando os novos fagos para que esses infectem outras bactérias. Um fago consiste de DNA dentro de uma cápsula proteica. Em 1952, Alfred Hershey e Martha Chase testaram a hipótese de que os fagos não adentram por inteiro as bactérias, mas que ao invés disto, eles se anexam à parede bacteriana e apenas injetam seu DNA dentro da bactéria. Eles deduziram que,
Caso isto fosse verdade, o DNA deveria ser o material genético do fago, levando consigo as instruções para a produção de novos fagos, e a cápsula viral seria apenas um recipiente que serviria como uma microseringa. Hershey e Chase marcaram as proteínas e o DNA dos fagos com diferentes isótopos radioativos. Como as proteínas possuem o elemento enxofre, mas não fósforo, e o contrário acontece com o DNA, eles então marcaram as proteínas dos fagos com enxofre 35 e o DNA com fósforo 32. Para isso, bastou acrescentar os elementos radioativos às diferentes culturas bacterianas e contaminá-las com fagos. Os fagos originários de culturas ricas em enxofre 35 teriam este isótopo em suas proteínas, e os fagos originários de culturas ricas em fósforo 32 teriam este isótopo em seus DNAs. Então, Hershey e Chase isolaram estes fagos radioativos e contaminaram novas culturas bacterianas com eles. Acontece que eles deixavam os fagos interagirem com essas bactérias apenas por alguns minutos, logo submetendo a cultura à agitação em um liquidificador para que os fagos fossem separados das bactérias. Eles então submetiam a cultura à centrifugação, sedimentando somente as bactérias. Com isto, eles perceberam que o enxofre radioativo ficava no meio líquido, junto às cápsulas virais, e que o fósforo radioativo ficava junto ao pellet de bactérias. A hipótese aventada por Hershey e Chase foi assim corroborada. Somente o DNA do bacteriófago adentra a bactéria. Sendo assim, o DNA do bacteriófago é o material genético do vírus. E esta conclusão foi corroborada ainda mais quando se verificou que a geração viral seguinte apresentava DNA marcado com fósforo radioativo, mostrando que o DNA viral foi herdado da geração anterior. Uma vez que as evidências apontavam para o DNA como a molécula da hereditariedade, os pesquisadores começaram a focar seus esforços para entender sua estrutura. Foi quando o maluco beleza James Watson e o jovial Francis Crick entraram em cena. Eles entraram em cena e fizeram história. Mas isso fica para o próximo vídeo da série. Até lá!